A gente está aqui na região de Campinas, né, na região rural de Campinas, onde o Augusto, que nós vamos conhecer agora, ele faz a produção do mel. Gente, nós vamos entrar no meio das abelhas hoje. Pois é, vamos estar bem pertinho da colmeia. Vamos com a gente? Vamos junto. Se quiser pôr a bolsa no local mais limpo aqui, olha. Deixa eu pôr aqui. Em cima do banco aqui, nós vamos ver se serve. Prender o cabelo? É, você vai entrar dentro dessa vestimenta aqui, olha. Vamos ver se... Macacão de astronauta. É. Não é aqui, ó, aqui, ó. Não, é aqui, ó. Não. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui mesmo? Isso, É do lado. Bota 43 é a única que eu tenho aí. Vamos lá, deixa eu dar uma ajuda, vai. Essa é 43. Depois você Serviu? Serviu, é 43. Isso é fino. Agora entra outro pé agora. Bom é se trocar lá, porque senão vai passar calor até lá, né? Oi? Vamos ver primeiro se serve nele, se entra nele, vai lá. Vamos ver. Muito alto. Pera aí, tá perdido aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco aqui, agora você abaixa um pouquinho a cabeça, só pra ver se vai servir, né? Astronauta! Agora nós estamos indo para um apiário aqui próximo do sítio. Nós vamos ver como que vai estar lá as abelhas, tá? Eu já trabalho com abelhas desde 1983. Quando eu acabei de estudar, né? Me formei em agronomia. E desde essa época aí, minha mãe já tinha umas... Quando nós tínhamos a fazenda aqui, a minha mãe era dentista. E ela teve umas abelhas. Um dos hobbies dela era ter umas abelhinhas, né? Depois, ela parou a atividade, se dedicou mais à profissão dela. E quando eu vim para cá, foi uma das atividades que eu escolhi para trabalhar, né? Opa! No trabalho das abelhas, eu comecei a fazer também um trabalho de estudo do meio com escolas, né? Depois as agências quiseram começar a vender o pacote que nós montamos. Montei um trabalho relacionado à apicultura, mais trilhas, né? Para que as crianças tivessem o contato com, além do conhecimento da apicultura, das abelhas, um contato com os animais, e foi uma outra atividade, né, dentro da apicultura que eu acabei trabalhando. E sempre foquei na parte da apicultura, que é uma atividade que eu gosto. Eu fui criado em fazenda, tive a minha infância no campo, né? Acabei transmitindo para esse trabalho de estudo do meio com crianças, eles terem contato com os animais e um conhecimento sobre as abelhas, né? Porque as abelhas, você sabendo lidar com ela, como qualquer animal, né? Elas se defendem, né? Então, sabendo lidar com elas, não tem tanto perigo. Sim, onde elas moram na colmeia, elas vão defender o espaço delas. Lá elas são agressivas, mas quando elas estão trabalhando no campo, elas não fazem nada. A não ser se você começar a bater nela,
Aí elas vão se juntar, vão se unir para tentar eliminar o inimigo. Não, elas vão... é o seguinte, quando a abelha... Na natureza nós temos abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. As sem ferrão são as meloponíneas. Só no Brasil nós temos mais de 200 espécies de abelhas sem ferrão. Essa abelha que eu trabalho com ela, hoje ela é conhecida como abelha africanizada, né? Elas têm ferrão. Essas têm ferrão, por isso que nós vamos se proteger para o aviário. Essa espécie em específico, essa africanizada, ela é mais agressiva? Como é que ela é em termos de comportamento? É o seguinte, essa espécie de abelha Apis mellifera não é originária do continente americano. Ela é originária do continente europeu, asiático, né? Tanto é que antigamente falavam, olha, abelha italiana, abelha Europa, né? Essa espécie de abelha, dependendo da região do planeta, elas têm algumas características diferentes, e comportamentos diferentes. Aí nós tínhamos aí os primeiros colonizadores, trouxeram essa linhagem de abelha europeia, italiana para cá. Aí eles foram cultivando, era uma abelha mais fácil de trabalhar, e um pesquisador, há uns 50 anos atrás, trouxe uma linhagem da mesma espécie de abelha africana. E houve o cruzamento com as linhagens europeias que nós tínhamos. E a africana, ela é mais agressiva, mais resistente a doenças, mais trabalhadora, né? E as europeias são mais dóceis. Então nós estamos com um híbrido, né? Então, é que nem você cruzar gado holandês com gado suíço. Pessoal, a gente está aqui perto da colmeia agora e o Paulinho está aqui preparando o fumegador, né? Para sair essa fumaça. As abelhas, elas têm medo, né? Do fogo, da água, da fumaça. E aí elas vão se aquietando para que o apicultor possa mexer na colmeia, né? Tirar os favos de mel e aí a gente vai ver como vai acontecer já já. O Paulinho tá falando que se a abelhinha beijar a gente fica com um olhinho de japonês. Ficou macacão mesmo. Tem. Aqui a gente se certificou que ninguém é alérgico, né, Rafa? Tomar essas ferroadas ajuda na tua saúde? Pra mim tá bom. De vez em quando eu ponho umas ferroadas em mim, umas 2, 3. Porque a gente, queira ou não queira, você tá trabalhando com ela, às vezes você tem bastante cuidado aqui, né? Quando você vai pegar um favo lá, ou na centrífuga, ela é da mesma cor do favo, acaba você ferrando o dedo. Então, isso, você acha que isso ajuda na tua saúde? Olha, isso eu não sei, mas atrapalhar pra mim não. Esse aqui tem essa telinha pra respirar, mas é abafado. A gente sofre pra trabalhar com elas. A gente sofre, o apicultor sofre, viu? Aquele melzinho que você toma lá na sua casa, come deliciosamente, não é fácil. Todo o trabalho por trás do apicultor aqui no campo, desde a hora de tirar o mel, né, da colmeia, todo o trabalho que a gente vai mostrar para você ainda. Às vezes a gente não valoriza aquele alimento que está dentro de casa. Vamos lá. Olha lá as abelhinhas. Tem outra aqui, outra já acalmou ela. Já acalmou? Se não tivesse acalmado, ela tá vindo não. Aqui eu acho que eu tô bem protegida. Não tem onde vocês virem, não. Ela é uma caixa. Ai, são tão fofas. Eu acho interessante que ele coloca uma pedra em cima do telhadinho da caixa de abelha aqui. Por que você coloca essa pedra aí em cima da chuva, pro vento não...
Por exemplo, num... O que são esses bichinhos? Aqui são formigas, né? Formiga, formigas naturais. Bom, aqui faz 1 ano parada essa colmeia. Faz um ano praticamente. Deixa eu ver o peso dela. Demais. Nossa, que bom, hein? Minhas colmeias, eu tenho colmeia de 30 anos, 35 anos. Então, como eu não faço a migração, ó, aqui é própolis, tá vendo? Olha, tudo isso. Aqui a gente põe umas ripinhas, você tá vendo? Tem uma Sim, ela sempre fica vazia, vazada, né? Eu ponho ela vazia, depois eu retiro cheia. Aí eu corto essa fita de própolis. Esse é o melhor própolis que tem, o maior valor. Mas não faz mal. Então tiramos as 2 ripinhas com própolis, né? Então é própolis. Isso aí que o pessoal ama, né? Pra saúde, aumentar a imunidade. Ele é um antibiótico natural, né? Ele é vasodilatador, cicatrizante, com meus materiais. Gente, quanta abelha! Nossa, deve ter muito mel aí. Elas estão com mel, essa parte de cima aqui tem mel. Olha, eu tô vendo daqui o mel. Vamos lá. A sensação de estar no meio delas é muito legal, viu, gente? Olha, esse eu olha falo, elas estão com quanto mel tá aqui. Olha, e encher tudo isso aqui ainda, né? Essas laterais, vamos ver se elas estão consumindo. Elas estão consumindo o mel, porque se elas estivessem enchendo de mel, estaria um pouquinho de mel dentro desses alvéolos. Vou fazer ela voltar para casa delas. Aí vocês vão tirando o mel e vão tirando as abelhas dos favos, né? Quando eu vou colher no campo, tô tendo bastante mel, eu retiro a melgueira inteira, ponho em cima de um suporte e com um soprador eu tiro as abelhas, é mais rápido, é um trabalho mais rápido. Esse é mais lento, tá vendo? Olha. Eu tô tirando os favos que estão com mel, né? Aí ele vai pondo numa... Não sei se você aqui sente filhote, isso. Ó, aqui a rainha subiu. Ah, rainha. Olha os filhotes aqui. Então, os filhotes da rainha ficam aí. Esses são operárias que vão nascer, né? Então esse eu vou deixar para ela. Essas aqui tem filhote? Peraí, nós já vamos ver já, Paulo. Essa daí ainda está produzindo ainda. Esse daqui tem mel também, ó. Pelo jeito tá cheio, né? Para mim elas estão começando a consumir. Então aí, porque já passou da hora de tirar? Tá tendo pouca florada, porque o mel é o alimento delas, né? Ah, entendi. Elas estão agressivas, como é que elas estão? Não, elas estão até tranquilas, não estão tranquilas, não estão bravas. Elas nem estão chegando muito perto, né? Vamos ver de baixo. Olha aqui que escorreu bastante mel. Então, uma coisa que o Augusto está falando, que quando tem baixa florada, as abelhas elas consomem o próprio mel, que é o alimento delas. Isso mesmo. Então aí, além delas produzirem, elas também consomem. Isso eu não sabia. O mel é o alimento das abelhas. Elas se alimentam do mel e do pólen das flores. Sim, do pólen. O pólen elas armazenam próximo das crias. E o mel, normalmente, elas guardam nas laterais das crias e em cima, né? Olha, esse tá maravilhoso, ó. Cheinho de mel. Lotado, pesado. Elas enchem os alvéolos, elas enchem esses buraquinhos com mel e fecham com essa película de cera, para que o mel fique bem guardadinho. Quando eu vou colher mel, 2/3 do que eu estou colhendo tem que estar operculado. É o mel maduro que nós chamamos, é o mel que está com teor de umidade adequada. Se eu for colher o mel, um exemplo, que os alvéolos abertos ainda, é um mel verde ainda, é um mel com teor de umidade maior, porque as abelhas desidratam o mel. Entendi. Na colmeia, né? Tá vendo? Olha, esse dá para levar, não tem filhote, mas... Deixa eu levar esse pra caminhonete, Muito interessante aqui. Ela tá tentando te picar, mas não consegue. Não, elas estão andando. Tá se lambendo. Você tá inteirinho lotado. Olha eu aqui, ó. Me filma. Nossa, às vezes tem um bolo de abelha atrás de nós. Deve estar cheio, né? Tá lotado. Mostra eu como é que eu tô.
Peraí, tá. Eu tô cheio. Não muito rápido. Não, Tem um pouquinho só. Elas estão Cheio mais não tá voando, forte. elas estão voando até na câmera aqui. Mais mel, mais Não. mel. Não, esse Ó, não. esses amarelinhos que estão ali dentro são pólen, tá vendo? Olha, Ah, o você tá pólen. conseguindo ver contra a Sim, luz aí? tô Ver? vendo. Tem mel e pólen Pólen. aqui, olha. O amarelinho lá dentro dos alvéolos são pólen. É um pão de mel que nós chamamos, né, para elas, né? A abelha, quando vai produzir a geleia real, ela ingere um pouco de mel, um pouco de pólen, e o corpo dela é cheio de glândulas que produzem substâncias. Aí, tem a hora que ela elabora a geleia real, e ela também elabora a cera para construir os favos, né? A geleia real é uma coisa meio difícil até, né? A geleia real é o alimento da rainha durante a vida mas pra toda e gente durante consumir é é o difícil. alimento das larvas durante os primeiros dias de vida delas. Tanto como de zangão e tudo mais. Tá vendo? Ó? Elas já encheram e já consumiram um pouco e tendo florado elas enchem novamente. Porque a abelha ela usa como alimento. Então ficou alguns dias chovendo, 4, 5 dias chovendo, um período de inverno que elas não saem para trabalhar para fora, por causa do frio, né? Elas começam a consumir o mel. Então elas começam a abrir os alvéolos e chupar o mel, que é o alimento. Aí, o dia melhorou. Esses alvéolos que estavam abertos e vazios, elas começam a encher. Às vezes mistura, acaba você tendo mel de uma florada, mel de outra florada, às vezes no mesmo favo. Entendeu? Legal. Por isso que é considerado silvestre, né? Silvestre quando não há predominância de uma florada. Uma florada. Quando é o mel de eucalipto, mel de laranja, que você levou para pomares de laranja ou áreas de reflorestamento de eucalipto, e a predominância da florada foi a da espécie vegetal que estava perto, ou de laranja, ou de eucalipto, entendeu? E quando Agora, para você aqui, por definir, exemplo, você é diria silvestre. que é silvestre. Silvestre. Flores, Nós temos diversas. florada. É. Existem várias variedades de eucalipto e elas florescem em épocas diferentes também. Uma região que nem a nossa, né, com clima que nem o nosso, né, as abelhas podem migrar de uma região para outra também, né? Se você está nos países aí do sul, Argentina, todo um inverno intenso, neve, né? Elas migram, às vezes elas hibernam também, né? Mas uma região que nem nossa aqui, eu tenho florada quase o ano todo. Legal. Né? Só que eu colho o mel e elas vão ter mel quando há uma predominância grande de uma espécie vegetal que está florescendo, porque não é um pé que vai te dar mel. Você tem que ter uma quantidade grande florescendo para produzir. Quanto tempo mais ou menos você abre essa caixa e vai encontrar bastante Quando eu comecei mel? na apicultura, eu colhia 2 vezes por ano. A cada 6 meses. Agora eu tenho bastante abelhas, né? São 60 apiários, né? Em vários locais. E agora eu vou mais devagar, né? Então eu estou colhendo 1 vez por ano só. Só que quando você colhe de todas as... Não. Eu praticamente dá para me colher o ano todo. Ah, entendi. Né? Você vai colhendo devagar. Antigamente eu colhia um dia sim, um dia não. Pegava o período de florada, final de florada, né? E colhia tudo. E colhia tudo. Agora não, agora eu levo uma vida mais tranquila, né? E tenho colhido 1 vez por ano. Quem faz a migratória, né, pode chegar a colher até 3 vezes por ano, né? Eles levam para pomares de laranja, levam para áreas de maçã, de culturas para polinização, né? Então eles estão sempre levando as abelhas para regiões onde tem bastante florada. Então eles podem colher mais mel, né? Agora, como meus apiários são fixos, minha produtividade é menor, né? Mas meus custos são menores também, Entendi. né? Já tem país aí de apicultores que vivem só com a polinização, ganhando dinheiro com a polinização de abelhas, né? Entendi. Aqui no Brasil ainda nós temos que dar mel para os proprietários para pagar o que para pôr as abelhas Só para pôr as abelhas na propriedade deles. propriedade. Né? Tem uma tela que você coloca também, que é uma que chama tela excluidora, que você impede que a rainha suba para a caixa de cima. E você não tem filhotes na caixa de cima. Entendi. Então você só, se for uma boa florada, você só vai colher mel, né?
Você trouxe caixa, ninho, Paulinho? Então vamos ver se tem mel aqui embaixo. Ó, tem um pouquinho. Um pouco. Aí eu faço uma revisão. Se o enxame está bem populoso, hoje quando eu vou colher mel eu já faço multiplicação de enxame. Eu pego o enxame populoso e já aproveito e já multiplico. Formo um outro enxame a partir desse enxame. Entendeu? Vou pegar um de filhote. Aqui é onde nascem os zangões, tá vendo? Olha, tá vendo esses alvéolos, esses buraquinhos são menores e esses são maiores. Aqui nascem os machos. Essa abelha que ela é maior. Esse é o zangão. Esse é o zangão. Esse é o zangão. Olha que lindo que ele o zangão, ele não tem ferrão, ele não pica. Tá? Elas estão bem dóceis, estão bem mansas. Tá? Às vezes dá até para tirar a luva para trabalhar com elas, do comportamento desse enxame aqui, né? Mas esse é o zangão. Elas são lindas, né? Agora eu tô pondo uns favos vazios no local, uns favos que eu já retirei o mel, já foi extraído o mel, coloco ele vazio no local, para quando tiver flor novamente no campo, elas terem o local para guardar o mel, né? Tá vendo esse local mais escuro? Elas já usaram para cria. E toda vez que a abelha vai utilizar esses buraquinhos, antes dela usarem, elas esterilizam com própolis, né? Para que elas guardem o mel num local limpinho. Para se proteger de doenças e tudo mais, né? Então, com o tempo, o favo vai ficando escuro, vai ficando preto, né? A gente substitui esses favos. Elas estão mansas, o enxame está manso. Olha. Tá vendo? Elas não, eu vi que elas não iam na mão, tá vendo? Tranquilas, Mas sempre é bom começar protegido. Porque você não sabe a reação delas. Mas se você tivesse sem a luva aí, ela não ia te picar? Você acha que ela não ia te picar hoje? Não, esse enxame ele tá manso, ele não vai me picar. Mas se você mexer sem luva aí, que ele está mexendo, tá tranquilo. Não, se eu for mexer agora com elas aqui, se eu espremer alguma abelha, ela pode vir picar minha mão, né? Mas pelo conhecimento que eu tenho, o comportamento que eu tô vendo desse enxame, dava até para trabalhar sem luva. Mas como a gente não quer tomar picada, a gente se protege, né? Já tomou muita picada, Augusto? Já tomamos bastante picada, já. Quem mexe com fogo se queima, né? Tem uma abelha dentro de mim aqui. Não, onde tem? Tem uma abelha dentro da... entrou por aqui por trás, ó. Por trás aqui. Peraí. Aqui, não, ela não vai te picar, não. Aqui, deixa eu fechar aqui. Peraí, calma, Rafael. Calma, Rafael. Não vai fazer nada. Uma abelha entrou no Rafael, na roupa dele. Aqui abriu aqui atrás, ó. Até tirei a luva, olha pra... E a abelha continua aí? Não tem problema, ela vai querer ficar batendo na telinha pra sair pra fora. O Rafael tá tenso ali, que a abelha tá dentro dele. Ainda bem que elas estão mansas, porque o macacão atrás abriu. Não é melhor ir lá no canto pra tirar a abelha dele? Não tem problema, não precisa ter medo, não. E ele vai quer ficar tirar. com isso. Vamos lá tirar a abelha. Quer tirar, ó. Ih, tá atacada agora. Peraí. Elas estão, porque elas não gostam. Elas estão indo na câmera aí porque é preto, é escuro, né? Vem pra cá, deixa eu ver se eu que eu bati minhas costas. Cadê agora? Tá bem perto. Elas estão atacadas aqui em cima de mim. Olha, elas estão na câmera. Fechar aqui. É melhor eu entrar dentro do carro?
Ela tá aí Vou me ainda ou afastar saiu? mais. Tem abelha aí? Tem mais abelha aqui dentro agora. Não. Senti até ela aqui. Não, ela não vai te picar, é só não pegar ela tá aqui dentro. Ela vai se bater. Ela tá perto do meu olho. Ela tá se batendo pra quê? Porque ela tá querendo sair pra fora, entendeu? Tem erro. Só que eu não vou abrir aqui agora, porque eu tô vendo que tem umas abelhas que estão vindo vai aqui e entrar elas vêm vindo outras. um sinal mais agressivo. Será que não é melhor eu ir pra lá? Bom, então você quer ir pra lá? É. Pode ir. Tá tudo bem aí? A abelha não Conseguiu gosta tirar a de cor abelha dele? escura. Ah, Gosta de cor escura, elas não enxergam Elas não todas as gostam de cores que nós preto. enxergamos. Isso, é. Por isso que a roupa que o apicultor trabalha é uma roupa branca. clara. Elas É uma estão abelhinha só que tá lá certas, dentro né? da... O Rafa, Tá bom lá, já fechou a lá? abelha tava dentro dele ainda? É, entrou na máscara dele, mas não vai fazer nada não, é só não bater nela. Oi, peraí, deixa eu ir Se lá. você abrir aí, vai entrar mais É que eu tô abelha. levando a abelha pra você, porque elas estão lotadas em mim. Vou botar o fumegador aqui em cima Não. do... Vem cá, vai lá, vamos tentar tirar essa abelha aí de você, vai. Vem mais pra cá. Sorte Deixa que eu ela não pegar te ela com a picou mão. ainda. Deixa eu ver se eu vejo ela. Eu tô perto, Não, ela tá não vai aqui, ó. picar, ela não vai. Pronto, por aqui. peguei ela, já, ela aqui, ó. Tem uma outra aqui. Onde? Aqui. Peraí, deixa eu fechar aqui pra não entrar a outra. Não tô vendo, não. Eu acho que não tem, não. Acho que saiu. Não, tem uma aqui, eu tô escutando aqui, ó. Não, é que tá voando lá de É que fora. elas estão do lado de fora. Do lado de fora aí, pronto. Saiu? Saiu. Pronto, Aqui, tá aqui tranquilo? atrás. Tava aberto, né? Deixa eu levantar mais, só se ficar com o macacão. É curto pra É ele. curto pra ele, O Rafael é tchau, muito pronto. alto. E o, Vamos e o voltar lá. macacão ficou curto pra ele. Mas agora, Gente, olha lá. a sensação da abelha ficar presa dentro desse macacão e tudo bem, eu procurei manter a paz, a tranquilidade, fechei meu olho, não aconteceu nada, né? Fiquei com a boca fechada, fechei Olhinho, ó. o olho e falando. Dá uma roçada naquela última lá pra nós, ó. Porque ela ficou vamos muito lá. perto do meu olho. Imagina se ela pica o meu olho Hã? sem querer. Ia ficar sabe? com o olho de japonês. tá bom. E o meu olho se movimenta. De repente ela poderia ter se sentido Dá ameaçada. uma roçadinha em volta dela. Entendeu? Vai saber. Aqui você né? tampou Mas deu tudo direitinho, né? Deu tudo certo. Ei. Consegui. Sempre quando a gente vai trabalhar, a gente precisa tomar cuidado com cobras, né? Às vezes as cobras se alojam debaixo da colmeia, principalmente a cascavel, o calor da colmeia, né? Ela fica num local mais aquecido, né? A gente sempre precisa tomar cuidado. Aqui na região tem cascavel, jaracuçu, jiboia tem, mas não é agressiva, né? Não tem veneno, não é peçonhenta, não tem problema. O perigo maior é cascavel. Vira e mexe a gente Pega vê um. cascavel. Pessoal, com roupa de apicultor, me sentindo às vezes um astronauta. A gente agora está se afastando aqui. A gente ainda não pode tirar essa roupa enquanto a gente não se afastar ainda. Não é verdade? A gente tem que se afastar, né? Vou baixar a máscara aqui. Nossa Senhora. Vamos baixar a máscara aqui. Eita, nós. Jesus! Caramba! Calor! Tira a roupa de astronauta aí rápido, de apicultor. Pelo menos a máscara já dá uma boa aliviada. Na hora que tira a máscara, Nossa senhora. suando. Uau!
Será que eu libertei uma que estava presa? Ah, tem uma voando, duas. Uma de lá. Antigamente eu limpava, deixava os apiários todo limpinho, né? Por causa de fogo, tem um problema de fogo também. Valeu! Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tem um problema de fogo, de incêndio, né? Então você tem que manter limpo ao redor das colmeias para se pegar incêndio. Não prejudicar elas também, né? O ano passado pegou fogo lá no observatório do Capricórnio, lá em Campinas. Passou. Sorte que eu tinha colhido mel. Então no final eu queimou 2 colmeias e teve umas colmeias que com calor derreteu os favos, né? Mas os enxames não foram embora. Aí eu fui lá, fiz uma revisão e ainda bem que o incêndio parou antes de mais 2 outros locais, né? E nesses locais eu não tinha colhido mel ainda. Se o fogo tivesse chegado lá, eu teria perdido todas as colmeias. O que faz alguns méis ser mais caros que outros? Bom, vamos lá. O mel varia de cor, varia de sabor, varia de densidade, tudo depende da região em que as abelhas estão, da florada que está tendo próximo delas, né? O que varia bem é o paladar, né? Como varia a cor, e a cor também, né? Quanto mais claro o mel, o consumidor gosta mais do mel mais claro, né? Mas nós temos méis desde preto, escuro, até méis bem claros, né? É uma variação grande aí na flora do Brasil, né? Em paladar também. Mas o que diferencia mais o valor é o paladar do mel, né? Nós vamos retirar a cera desses favos para ela chegar nesse ponto aqui, que é cera de abelha, tá vendo? Olha que interessante. Isso daqui então a gente derrete. Nós retiramos a cera desses favos e vamos preparar os favos novamente para retornar para o campo. Isso daqui para que a gente usa? Faz giz de cera as crianças nas escolas, né? As crianças eles põem na boca e não pode pôr, essa cera não é tóxica. A indústria farmacêutica usa, que é base para creme, pomada. Vela também é usado? Pode fazer vela. Pode fazer vela? Né? Batom, cera de depilação, tem várias utilidades a cera de abelha. Até na indústria alimentícia também se usa, se pode usar. Então você aproveita essa cera aí também para comercializar de outras maneiras. Eu comercializo ela assim, bruta, né? Bruta. A gente vende por quilo, né? E aí depois eles fazem a transformação que eles... Aí vai depender da utilização do fabricante. E aqui são materiais de campo, né? É um material novo que chegou agora. Eu falei para você que elas impermeabilizam, né? Olha. Já é um favo que elas já utilizaram. Elas propolizam internamente toda a colmeia, né? Parece um verniz. Com própolis dá para se fazer. Para chegar nesse estado aqui, quanto tempo tem que ficar exposto dentro da mata? Da colmeia? Depende da quantidade de abelhas que tem no enxame, né? Essa caixa você deixa ela lá dentro na mata, né? Isso. E aí as próprias abelhas vão fazendo a colmeia lá. Como é que é o processo? Tá com cera aqui, eu ponho o favo aqui, e aí conforme o enxame vai crescendo, elas vão propolizando, elas impermeabilizam internamente toda a colmeia, tá vendo? Olha. Vai haver concentração de... Então você aproveita as outras que já são existentes para poder... E aí depois você utiliza essa e passa para uma outra caixa, isso? Entendi. Esse material aqui está pronto para voltar para o campo. Tá vendo, olha? São favos que quando eu for colher mel, eu ponho vazio no local. E tem uns com uma lâmina menorzinha. Gente, é incrível como a gente fica corajoso depois de vestir aquela roupa, né, de astronauta, de apicultor. Como a gente depois não se assusta tanto quanto a gente está próximo das abelhas agora aqui. Né? É uma experiência que vale a pena, até para tirar o medo de abelha. Nós colocamos essa lâmina de cera de abelha, para colocar essa lâmina até embaixo. Tá? Esses moldinhos que tem aqui são alvéolos moldados para elas fazerem alvéolos para nascer operárias, né? Porque o zangão não tem muito interesse para nós, né? Porque a única função dele é fecundar a rainha, né? Se ela fecunda a rainha, as abelhas até tocam da colmeia. Depois que ela é fecundada por vários zangões, os espermas ficam dentro do corpo dela, tem a espermateca, e ela guarda os espermas durante a vida toda. E qual que é o tempo de sobrevivência dessas abelhas, dos zangões? Os zangões vão embora antes, daí eu sei. Nessa espécie de abelha, a operária vive em média 45 dias. Certo. A rainha chega a viver até 5 anos.
O ideal de 2 em 2 anos, às vezes você está trocando elas, porque conforme elas vão ficando velhas, elas diminuem a intensidade de emissão de feromônio, de postura. E como é que é feito esse processo da troca? Bom, você pode criar rainhas, você pode comprar rainhas. E todo ano, mundialmente, tem uma cor que você pode marcar na sua rainha. Então, os apicultores, às vezes, eles marcam ano tal, cor vermelha, vai ser a cor vermelha. Mundialmente, tem já essa... O que é essa cor? Seria o que? É uma tintinha que você pinga no tórax da rainha. E para que serve? Qual que é a utilidade dessa cor? Você substitui ela. Você sabe o ano que você pôs ela lá e depois de 2, 3 anos você troca ela por outra rainha, né? Você substitui ela, né? Essa é uma forma de você sempre... Você tonaliza a rainha, então você dá deixa ela com um tom diferente. É um controle seu. É o controle seu. Para saber que aquela rainha você introduziu na colmeia a tal ano. A tal ano. Isso. E aí, entendi. Depois de 2, 3 anos você substitui ela por uma rainha mais jovem. Assim, uma marquinha que você coloca no Uma por uma? Ali? Não, é só a rainha. É só uma rainha. É uma rainha. É uma rainha em cada enxame. É uma rainha por enxame aqui. Por colmeia. Né? Uma rainha por colmeia. Uma rainha por colmeia. Porque senão as operárias não vão trabalhar, né, gente? Tem que ter a rainha ali, ó. Vai fazer, hein? Tô de olho, ó. O enxame depende da rainha, porque a rainha é a única que põe ovos fecundados. Ela põe ovos fecundados e ovos que não são fecundados, né? Aí a gente vai longe, né? Se é uma rainha e são vários zangão? Vamos lá. A rainha é a única que põe ovos fecundados, mas ela pode pôr ovos que não sei onde nasce o zangão. Tá vendo que é maior o alvéolo e aqui é menor? Tá? Quando a rainha vai pôr ovo nesse alvéolo aqui, ela não precisa contrair o abdômen. Então, o ovo sai do organismo dela sem passar pela espermateca, ele não é fecundado e vai nascer o zangão. Quando ela põe o abdômen aqui dentro desses alvéolos menores, ela tem que contrair o abdômen para colocar lá dentro. Então ela contrai o abdômen e na hora que esse ovo vai sair do corpo dela, passa pela espermateca, é fecundado, sai uma larva e vai nascer uma operária. Aqui nasce o zangão, aqui nasce a operária. E as rainhas nascem numas realeiras que elas constroem. Ao redor do favo já é diferente isso daqui. Olha que curioso, gente. Quem não entendia disso, ó. Fascinante, hein? Essas abelhas são as africanas, né? Hoje é africanizada. Africanizada. Né? Isso. Como eu disse lá. Você já teve todo tipo, já teve outras espécies além da africanizada também? Eu tenho umas menorzinhas, né? Eu tenho jataíra aí, mas eu não trabalho com as meloponíneas, que são as abelhas sem ferrão, porque as minhas eu já tenho problema de roubo. As abelhas sem ferrão, né? O pessoal põe a colmeiazinha, ó, tem uma colmeiazinha. Qual que é a vantagem de usada? Põe uma colmeiazinha debaixo do braço e leva embora, né? Ela tem uma vantagem africanizada. Resistente à doença, trabalham mais que as europeias, né? E são menos agressivas que as africanas, né? Essa linhagem que nós temos agora. Olha só. É uma abelhinha sem ferrão. Jataí é diferente, né? As abelhas sem ferrão, elas não armazenam mel em favo, como nós fomos lá colher mel. Elas armazenam mel em potes, elas constroem ao redor do ninho, né? E lá nesses potinhos elas guardam mel, guardam pólen, né? No Brasil, por exemplo, a africanizada é a mais comum que é utilizada no país. Com o cruzamento que houve, né, com as europeias que nós tínhamos aqui no Brasil, né, que eram mais mansas. Antigamente o pessoal criava as abelhas do lado de casa, tudo mais, né? A africana ela é mais agressiva. Aí houve o cruzamento, o pessoal não sabia trabalhar com tinha as colmeias do lado de casa, que criavam as abelhas, que eram abelhas mais dóceis, né? A africana veio, aí começou a acontecer os acidentes que aconteceram, né? Aí nós aprendemos a trabalhar com essa espécie de abelha, né? Entendi, muito acidente, muita ferroada, né? Elas são mais agressivas, você pode tomar bastante picada de abelha, né? Gente, eu tô entrando no meio das abelhas sem proteção agora. Aqui elas não estão agressivas porque a sala de extração de mel ali está com cheiro de mel, nós viemos do campo, então elas vêm para cá. Então, olha, fora da colmeia, elas não atacam. Se eu ficar falando muito aqui sem querer entrar uma abelha dentro da minha boca, aí sim, eu posso tomar uma picada, né? Mas não tem perigo. Elas estão querendo sentar em mim, eu vou deixá-las em paz aqui com o cheiro do mel.
favo que saiu da máquina, ele sai vazio, tá vendo? Olha. Aí o que eu faço? Eu pego esses favos da máquina e ponho ali fora para elas lamberem. Porque se eu levar o favo melado para a colmeia, se eu pego aqui, tirei ele daqui, vou devolver, esse favo está cheio de mel, está melado ainda, né? Então, na hora que eu for levar para lá, o que vai acontecer? Vai ter aquele cheiro forte desses favos e eu posso colocar esse favo na colmeia e ver a pilhagem. Com a abelha rouba mel de outra colmeia. Aí nós chamamos isso de pilhagem, né? Então a gente já leva o favo sequinho para devolver para elas, né? Aqui nós fizemos a desoperculação, que é a retirada da película de cera dos favos. Aqui nós fizemos a centrifugação, que é a retirada de mel dos favos. E agora nós vamos levar o mel que saiu da centrífuga para os decantadores, né? Então nós vamos passar dessa sala para outra sala lá. Vou ajudar ele aqui. Ah, para isso que serve essa portinha. Aí nós vamos coar esse mel. Meu processo aqui é bem artesanal, né? Aí eu viro o tambor aqui. Tá vendo? Eu encho o tambor, aí deixo ele decantar, a cera sobe, 48 horas, como eu disse antes, para as partículas de ar subirem, as partículas de cera subir. Depois aqui nós já temos o mel pronto para embalar. Depois dessa etapa nós vamos embalar em bisnaga, em potes de vidro, você pode pôr em tambores, em baldes eu no meu caso aqui, para guardar para comercializar mais para frente, eu coloco dentro de saco plástico, dentro dos baldes e guardo o mel ali, mas você pode pôr em tambor de 100 quilos, 200 quilos e vender para entreposto. O mel, ele tem data de validade? Ele tem no teor de umidade adequada, ele dura muitos anos. Os serviços de inspeção sanitária, eles às vezes falam que são 2 anos, mas ele estando bem armazenado, ele dura muitos anos. Eu acho que sim. E tendo o teor de umidade adequada, ele dura muito tempo. Olha aqui, ó, o mel já pronto para... que delícia! Ai, gente. Aquelas 2 máquinas ali é para fazer extrato de própolis. Ah, a extração do própolis. Essas 2 é para fazer extrato de própolis. Você coloca o própolis bruto aqui. No meu caso eu faço com álcool de cereal, tritura, ele fica um tempo aqui dentro. E aqui depois eu vou retirar a borra dele e vou ter o extrato para comercializar. Que são aqueles vidrinhos que a gente compra em farmácias. Isso. Que pinga na língua. Pinga na língua. Você pode... O própolis ele é um antibiótico natural, ele é analgésico, tem várias funções, né? Você tem sabonetes com própolis, tem pasta de dente com própolis, tem shampoo com própolis, você pode utilizar ele de várias maneiras, né? Essa outra máquina aqui é um homogeneizador. Aqui você vai fazer composto, mel com própolis, guaco, mel, própolis, gengibre. Você põe o mel, o extrato... Um xarope. Um xarope. Você vai pôr o mel junto com a quantidade de extrato e de própolis e extrato do vegetal que você quer fazer o composto, né? E aqui essa outra máquina aqui é uma descristalizadora de mel. O mel cristalizou, eu ponho aqui nessa máquina, uma temperatura adequada para fazer a cristalização do mel. Porque o consumidor aqui do Paraná para cima, Paraná ainda é frio, né? De São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso para cima, não está acostumado a consumir o mel cristalizado. Sim. O pessoal do sul do país, Uruguai, Argentina, já está acostumado, porque lá o mel que é frio, o mel cristaliza mais rápido. Então o consumidor nosso aqui, ele acha que o mel cristalizado não é um mel agradável, às vezes pode-se falar, não, o mel está falsificado, não tem nada a ver, né? Ele mantém as mesmas propriedades. Se não quiser consumir ele cristalizado, é só esquentar ele um pouquinho, ele vai voltar ao estado livre. Ou você põe ele na boca, o calor da sua boca já vai começar vai começar a quebrar os cristais. Aqui é o mel que eu colhi já esse ano. Olha quanto eles estão armazenados, né?
dentro de sacos plásticos. Ver se tem algum fácil de abrir dentro aqui. desses potes estão no saco plástico. Aqui, ó. Que interessante. Tá vendo, ó? Olha. Ele está armazenado aqui para futura comercialização ou em vase. No meu caso aqui, ou eu vendo ele em baldes, ou ponho em potes, que eu vou mostrar para vocês. Os baldes, eles têm quantos quilos? Eu embalo com 25 quilos. Cada balde desse tem 25 quilos de mel. Quanto hoje custa meio quilo, né? 500 gramas de mel no seu mel? Eu estou vendendo essa embalagem no varejo hoje a R$ 38. R$ 38. Essa embalagem eu estou vendendo a R$ 45 no varejo. E essa embalagem está R$ 55 no varejo hoje. E essa menorzinha está 25. Que é um preço super dentro para o mel puro, né? Sim, com certeza. Então, mel aqui de qualidade, vocês viram, né, gente? Que a gente participou de todo o processo, de como é feito, e é um mel seguro aí para você consumir. Agora eu vou comer mel, gente. Vou experimentar esse mel maravilhoso. E aí, gente, chegou a hora boa, que é a hora de provar o mel. Provar o mel. Provar o mel aqui da Fazenda Belmonte. Ai, Olha isso. Rafael, você vai ser o primeiro. É outra história, gente. Direto da fonte. Não tem como. Sabor de laranja. Não? É cítrico, tem fundo cítrico. Sentiu? Não fica aquele doce, sabe? Não. Aquela coisa muito doce. Tem laranja. Tem uma citricidade aqui. Aqui é onde eu mostro para as crianças, né, de escola, né? Vou mostrar essa sequência. A sequência de imagens. Que bonitinho. Isso aqui é onde há uma realeira. É o local onde a rainha nasce. Tá vendo? São larvas maiores, com uma quantidade maior de geleia real. Aqui a geleia real e aqui a larva da rainha se desenvolvendo. Quando ela passa por estágio de pupa, elas fecham a ponta da realeira e essa larva vai estar se transformando numa rainha. Aqui a rainha põe o ovo, esse ovo se transforma em larva, depois essa larva começa a fazer o formato do corpo da abelha, que já é o estágio de pupa. Aqui a abelha nascendo. Aqui ela está nascendo, tá vendo? Ela tem uma pigmentação mais clara. E aqui ela acabou de nascer. E aqui ela adulta, tá vendo? Mas já Legal. Aqui é ela. Já adulta, acabou de nascer. Não, aqui ela adulta. Ali ela acabou de nascer. Aqui ela está numa flor, a patinha cheia de pólen, tá vendo? O corpo dela de uma peludo, pólen, polinizar também, né? Ela está na flor, é o pólen. Aqui já é uma rainha, as cortesãs ao lado dela. Essa posição né? E aqui é a rainha que ela tinha, como mostrei para vocês, tá vendo? Olha. A tintinha que a gente... Tá vendo? Eu falei com você da marcação de rainha. Ela marcada. Cada ano, tem uma associação, eles mandam o anual. Esse ano vai ser amarelo, esse ano vai ser azul, esse ano vai ser vermelho. Legal. Aí você pode marcar as rainhas e você ter uma noção da idade dela, né? Depois dessa explicação toda, qual que é a importância das abelhas na natureza, no meio ambiente? Bom, as abelhas são muito importantes para a natureza, né? O trabalho mais importante delas é a polinização. Elas ajudam as flores se fecundarem para surgir os frutos que nós usamos como alimento. O mamão, laranja, maçã, pêssego, né? Mas nós temos na natureza vários agentes polinizadores.
temos as abelhas, só no Brasil nós temos mais de 200 espécies de abelha, e na natureza cada flor foi projetada para uma espécie de abelha polinizar. Nós temos abelhas que foram projetadas para os beija-flores polinizarem, nós temos flores que foram projetadas para o morcego polinizar, né? Então, na natureza nós temos vários agentes polinizadores, todos são importantes para a polinização das flores e a perpetuação das espécies vegetais, né? E a formação de frutos que nós e os animais usam como alimento. Então, não devemos matar nem as abelhas, nem as vespas. As vespas já são carnívoras, né? Elas se alimentam de larvas, lagartas. Se pode fazer controle biológico também com determinadas espécies de vespa, né? Elas se alimentam também de néctar das flores, e às vezes tem vespas que atacam enxames de abelhas para comer as larvas, né? Então as abelhas a gente não deve matar, porque sem as abelhas a produtividade mundial de alimento vai diminuir muito e vai faltar alimento para a humanidade, né? O grande problema hoje na mortandade da abelha é o uso de defensivos agrícolas, e regiões onde nós predominamos. E tem regiões de monocultura, onde tem muita soja, milho, e se usa alguns tipos de defensivos, isso que está ocasionando a grande mortandade de abelhas. Nós temos produtos aqui no Brasil, nós utilizamos na agricultura, que em países mais desenvolvidos já são proibidos, né? Mas o nosso agricultura aqui bem evoluída, às vezes necessita de usos defensivos, mas tem defensivos que não se deve estar utilizando, né? Tem produtos aí que caem em 5, 6 abelhas no campo, ela chega na colmeia e mata o enxame todo, né? Então hoje tem muitos colegas que estão deixando de pôr abelhas em pomares de laranja, em outros pomares por causa da mortandade de abelha. Eu já não tenho tanto esse problema porque minhas abelhas estão numa região não tem monocultura, não tem o grande uso de defensivo agrícola, né? Então não tem quase esse problema, né? Mas o grande problema hoje é o uso defensivo na mortandade de abelhas. E o desmatamento também, né? Tem espécies de abelhas que podem desaparecer porque os habitats delas estão sendo eliminados. E às vezes hoje há concentrações grandes de abelhas em áreas urbanas. Por quê? Porque elas não têm mais quase moradia na área rural, né? Então elas acabam indo para áreas urbanas e se instalando em telhados de casa, relógios de luz, né? E como essa abelha ela é um pouco mais agressiva, aí pode ocorrer acidentes, mortandade de pessoas e o ataque de abelhas, né? Mas observação, a abelha é defensiva, ela só se defende. Quando ela ataca alguém é porque foram mexer lá no enxame, né? Tem aquele velho ditado, não cutuca o enxame com vara curta, né? Se a abelhinha entrar na sua casa, ou estiver perto de você, não precisa se desesperar, é só manter a calma e sair de perto e pronto, se não quiser tomar uma picadinha. Agora, quando você está num ataque de abelhas, a melhor coisa é você ir para distante delas. Se você está num local e começou a vir abelhas bravas querendo te picar, a melhor coisa é você ir para longe, correr para longe, corram em zigue-zague, elas ir ficando para trás, corram para um lugar escuro, né, para dar tempo delas de você elas não entrarem, né? Mesma coisa quando a gente entra no quarto, está no sol, entra no quarto escuro, demora para a gente ter o foco, né? Não dá um tempo a mais para você fugir. Então a melhor coisa é ir para distante. Às vezes o pessoal fala, fica parado, que ela não vai fazer nada, deita no chão. Não, se elas estão bravas, a melhor coisa é ir para distante, né? Agora, quando elas fazem esse processo de migração, enxameação, quando dessa espécie de abelha, a rainha está saindo com a quantidade de abelhas para um outro local para formar uma nova colmeia, nesse dia elas não fazem nada. Então, quando está passando uma nuvem de abelha, né, elas estão migrando, elas são dóceis, elas não vão, você vai se assustar, porque vai ter aquele barulho grande, parece um avião passando. Sim, né? É interessante. Mas se eles vão nesse processo de migração, não vai ter problema. Agora, se você estiver guiando o carro e passar no meio de uma nuvem dessa,
você pode tomar algumas picadas, porque elas vão se assustar, vão bater no seu corpo, vão se assustar e podem te picar, né? Mas nesse processo de migração. Agora, chegou no dia seguinte, ela começou a fazer o favo, começou a pôr ovos, aí ela já fica agressiva. Porque ela está protegendo ali, né? A prole, dela. Isso. Quando elas migram, às vezes elas vêm, se instalam no local, não é o local escolhido por elas, saem algumas batedoras para escolher um local, então às vezes elas ficam lá 2, 3 dias e depois elas saem e vão para o local que elas escolheram para morar. Então quando elas estão aglomeradas assim, elas ainda estão dóceis, né? Mas quando elas escolhem o local, se alojam, no mesmo dia elas começam a construir o favo, no dia seguinte a rainha começa a pôr ovos, aí elas vão defender essa cria, a família, elas ficam agressivas. E aí, gente, gostou desse vídeo? Foi muito legal, hein? Nós aprendemos hoje toda a cadeia produtiva do mel com o Augusto, que tem aqui a Fazenda Belmonte, tem produtor, né? Apicultor, produtor de mel, né? Produtor, ajuda da produção do mel aqui, né? Quem produz são elas, né? Isso mesmo. Eu já estou há 43 anos trabalhando com isso, né? Apesar que dentro dessa vida eu me diversifiquei para outras atividades, né? Faço um trabalho de estudo do meio com escolas. Isso. Né? É bom lembrar também que o Augusto faz esse estudo do meio com as escolas, que traz as crianças até aqui e ensina um pouco sobre tudo isso que você acabou de assistir. Então, se você quer se você é professor, professora, quer que seus alunos aprendam também na prática, entre em contato com o Augusto, que com certeza ele vai atender vocês muito bem, assim como ele nos atendeu. E também pode degustar o mel, pode comprar o mel, enfim. Gente, eu só tenho a agradecer ao Augusto pelo dia, por essa manhã maravilhosa, que nós aprendemos muito sobre essas incríveis abelhinhas. Uma outra coisa também sobre as escolas, não tem perigo nenhum. Nosso projeto aqui, que a gente trabalha com as crianças, o estudo do meio, tem a parte da apicultura, tem a parte dos animais, não tem perigo nenhum. Eu já trabalho com isso há uns 25 anos, né? A parte de estudo do meio, e é tranquilo. Tá bom? Então, gente, tchau. Até a próxima.